Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 125. Bem conhecido. Li esse texto no domingo na igreja de Lavão. Nós já sabemos quem nós somos em Cristo, mas a gente precisa lembrar, segundo a palavra de Deus. Salmo número 125. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam as suas mãos para cometer a iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Que haja paz sobre Israel. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por estar na tua casa. Ó Deus, inúmeros foram os obstáculos, a dúvida de se desistimos ou não de vir, mas o Senhor nos conduziu até aqui, chegamos em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, queremos, ó Deus, usufruir desse momento em comunhão com os irmãos e com a tua presença junto com os irmãos. Que o Senhor fale conosco através dos louvores, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da santa ceia do Senhor. Ó Deus, mas nós queremos nos apresentar agora diante do Senhor, ó Deus, livres de todo pecado, Deus, em nome de Jesus. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor purifique o nosso coração, limpa-nos de toda impureza, que o teu sangue passe sobre nós e nos limpe e nos purifique em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Venha cantar. Louvado, Senhor. Boa noite, a graça e a paz, amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui hoje, junto com os irmãos, para adorar a nosso Deus. Vamos ficar de pé e adorar a Segundo o
mais uma vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Se você o aguarda, aplauda Ele no seu coração. Aleluia. Amém. Passa a palavra ao pastor. Reverendo Luciano. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Alegre por poder estar com os irmãos. Como disse Michel, vocês já estão acostumados. E tem muito tempo que eu não pego assim um atoleiozinho no Pará, quando a gente ia da ceia, quando eu ia da ceia, falava no carro. Tinha um irmão que era taxista e ele alugava para nós na igreja um fusquinha que ele tinha. E no Pará chove muito, né? É bem inóspito, pelo menos muito mais naquela época que eu morava lá, né? E vira e mexe, eu tinha que ir empurrar o fusquinha. E lembrava disso hoje à noite, de colarinho clerical, todo de roupa preta. E aí hoje eu disse, não, hoje eu vou de calça jeans, tava o terno já lá pronto, senão eu jeito ir com a roupa mais informal. E fico até meio constrangido. É estilo de cada um, né? Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos tentar ser mais breves hoje. Já começamos atrasados e sabemos aí que o retorno de todos nós para os nossos lares com as chuvas é bom a gente fazer assim. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 17 em diante. É claro que o ideal é que a gente nós lêssemos textos maiores, como começando lá do capítulo 18, sobre o interrogatório de Jesus, né? Logo após o capítulo 18, em Getsemane, aí vem Jesus que é preso, é levado a Anás, Pedro nega Jesus. Seria bom a gente entender todo esse contexto, mas vamos pegar especificamente só a crucificação. Verso 17 do capítulo 19 em diante. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Deus, ilumina as nossas mentes, dá-nos sabedoria para entendermos a Tua palavra, fortalecermos a nossa fé, alimentarmos também a nossa alma com o sacramento da ceia, que também a nossa fé seja alimentada, para que nós, em todos os momentos da nossa vida, quer de bonança, quer de dificuldades e escassez, quer de saúde ou de enfermidade, quer sob paz ou sob perseguição, nós continuemos firmes no Evangelho, na boa nova que chegou até nós. Ilumina, pois, os nossos corações, quebranta os nossos corações e dá-nos da Tua graça para que sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum, e isso tem até incomodado um pouco a mim, que nós, no período de Santa Ceia, nos dediquemos, os pastores que pregam, celebram a ceia, nos dediquemos muito a dois atos na Santa Ceia. Um deles é a ordenança da ceia. De fato, a ceia é um sacramento, como nós já aprendemos, e deve ser ensinado aos fiéis, que devem ser observados. Nós temos dois sacramentos, só lembrando: batismo e ceia. E é claro que essa é a ordem de Jesus. Quando nós cumprimos a ordem de Jesus, nós estamos sendo servos obedientes. Só que, por causa de um erro cometido pela igreja de Corinto, muitas vezes nós nos detemos mais falando sobre os detalhes da ceia, as proibições da ceia, a problemática da ceia de Corinto, do que o fato em si de que motivou a Santa Ceia. Então, é interessante que nós gastemos tempo ensinando os fiéis sobre a ceia, porque a correta administração da Santa Ceia é uma das marcas de uma igreja verdadeira. A outra coisa que nós detemos muito tempo na nossa jornada ao celebrar a ceia é justamente que nós, às vezes, gastamos mais tempo com a apologética. Apologia é uma ciência da defesa da fé. Então, quando nós, a igreja cristã, muitas vezes, e algumas cartas de Paulo, de João, a epístola de Judas, a de Tiago, foram escritas muitas vezes para defender os erros que haviam entrado na igreja, defender a nossa fé. Então, hoje, continuamos com a mesma problemática. Às vezes, gastamos mais corrigindo os erros do que edificando os crentes. Muitas vezes gastamos mais tempo rebatendo as heresias, aos erros, do que fortalecendo a fé dos fiéis. A prova disso é que o texto mais utilizado na ceia é um texto de repreensão à igreja de Corinto. E aqueles irmãos, por causa deles, nós não vamos ter hoje um banquete mais suculento, né? Com mais pão, com mais suco de uva, com outros alimentos, porque era assim que a igreja celebrava a ceia do Senhor. Era uma refeição, como quem sabe, num evento como nós fazemos, numa festa onde de aniversário da igreja e tudo, que cada um traz um pouco de alimento, mas dentre os muitos alimentos ali que nós vamos comer, se separava então dois para celebrarmos e lembrarmos e pregarmos que Jesus morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. Então, por causa desses dois problemas, né, para corrigir um erro praticado pela igreja de Corinto, né, e a prova dessa propagação de 1 Coríntios 11 é que a igreja adota um cálice de suco de uva tão pequenininho, né, e também um pedacinho de pão. É por isso, por causa também das dificuldades nossas, que em vez de ser vinho, é suco de uva. Por causa do alcoolismo, por causa do irmão que tem um histórico de alcoolismo, né? Ou aqueles que possam vir a despertar esse mal. Então nós celebramos com suco de uva, mas com certeza a ceia judaica foi celebrada com vinho, né? Mas vejam que em Corinto, aqueles irmãos
se embriagaram. Muitos, usando do vinho, se embriagaram. Então Paulo, para corrigir esse problema, ele diz: olha, vocês vão comer na casa de vocês, aqui vai ser algo só para celebrar a ceia do Senhor e cumprirmos essa ordenança, esse sacramento. Dito isto, nós vamos ver, como eu já disse, não é que não há pastores que preguem, mas na maioria das vezes nós utilizamos só o texto de 1 Coríntios 11. Só que o texto de 1 Coríntios 11 é para corrigir um problema que aconteceu numa igreja já entre os gentios. Primeiro detalhe. Outras vezes a igreja se detém muito também no dia da instauração da ceia da Páscoa. Dentro da Páscoa judaica, Jesus tira 2 elementos, dos muitos elementos, como já dissemos, eu já ensinei isso aqui na igreja, Jesus tira o pão e o vinho e diz agora, esses 2 elementos não vão apontar para um patriarca, eram 3 os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, sendo que o pão que provavelmente ele partiu, pelo menos é assim na Páscoa judaica, o que aponta para Isaac é o segundo pão, onde uma parte é escondida, por isso era partido. Até hoje na Páscoa judaica é assim. E toma do cálice que apontava também, o cálice da expiação, que apontava para o animal que foi sacrificado lá no Egito, e eles foram libertos da escravidão como a última praga, onde a morte vem sobre os egípcios, sobre os primogênitos dos egípcios, os primogênitos dos animais dos egípcios também, mas sobre os filhos de Israel nenhuma pessoa morreu, nenhuma pessoa morreu, nem nenhum animal. Dito isto, nós vamos ver que muitas vezes, inclusive a igreja tem polêmicas, se vira, os elementos viram carne e sangue de Jesus, e é claro que Jesus está apontando para aquilo que haveria de acontecer. O que eu gostaria de trazer, e algo que está borbulhando aqui no meu coração, por isso ainda está um tanto quanto informe algumas colocações, mas eu tenho que compartilhar para cima disso, a gente ir construindo, é que Jesus, quando celebrou a ceia, ele queria despertar o seu imaginário. Mas tem diferença de imaginário com imaginação. Imaginação é invenção. Vamos imaginar que existe uma mula sem cabeça que passa aqui correndo, aqui em Patos, aqui na rua, pocotó, e é uma mula sem cabeça relinchando. Isso é imaginação. O imaginário é quando você, por exemplo, e vou citar aqui, e espero que eu não esteja sendo confuso, quando nós lembramos de algo que aconteceu na nossa vida, nós não usamos do imaginário, nós usamos da lembrança. Nós nos lembramos quando éramos crianças, quando caímos, quando recebemos um presente, quando casamos, quando o nosso filho nasceu, o primeiro beijo. É muita coisa que a gente tem para lembrar, porque fazem parte da nossa vida. Só que a obra de Cristo nós não a vimos. E a obra de Jesus não era só para os seus discípulos que estavam com ele, que estavam, como ele mesmo fala aqui no texto, o discípulo amado que estava do lado da sua mãe, que era o próprio João. João se identifica no seu próprio evangelho como sendo esse discípulo amado, porque Jesus tinha uma comunhão com ele. E depois ele vai, veja, Jesus já no ato, já prestes a morrer, ele como perfeito varão que cumpriu a lei, todos os requisitos da lei, ele cumpre ali morrendo o mandamento de honrar pai e mãe. E diz assim, olha, como ninguém da sua casa era convertido, Tiago só vai se converter depois, quando Jesus aparece, depois de ressurreto, aparece a Tiago, seu irmão. E Tiago se converte, depois Judas se converte, mas antes disso, a família de Jesus não era convertida. E ele então dedica a um princípio que depois a própria igreja vai utilizar quantas viúvas. Se tem a igreja, tem viúvas e tem parentes, que possam sustentar essa viúva, que aí os parentes sustentem, mas se não tem, que a igreja acolha. Era um princípio da igreja nos seus primórdios. Inclusive, a desobservância dessa regra fez com que os diáconos fossem instaurados na igreja, para que eles não permitissem a injustiça de que as viúvas
que já não eram tão judias, já falavam grego, né? Já eram as viúvas helênicas da cultura helênica. A cultura helênica é sinônimo de grega, cultura grega. Eram pessoas que já não falavam hebraico, já tinham dificuldade de conviver na comunidade judaica, porque eles eram pessoas da dispersão. E aí houve um problema, porque se lembravam das judias e esqueciam das judias helênicas, que eram judias também, sabe? Mas não eram aquelas que tinham todos os trejeitos e todos os detalhes de uma judia. E aí havia uma injustiça no seio da igreja. E os diáconos são instaurados para resolver isso. E Jesus, então, como bom filho, ali prestes a morrer, ele faz com que o seu discípulo tome conta da sua mãe, cumprindo, ele como arrimo de família, o mais velho da casa, né? Seu pai provavelmente já morto, ele diz então ao seu discípulo: tome conta da minha mãe. Então, nesse contexto todo, nós vamos encontrar o detalhe de que nós, como igreja, muitas vezes, focamos no não essencial, que é fortalecer a nossa fé. E aqui está o texto essencial para a ceia. Jesus estava, ao instaurar a ceia, trabalhando o nosso imaginário. O nosso imaginário. E, inclusive, este imaginário é quando você lê um livro e começa a imaginar, ou quando você está lendo um texto bíblico, você começa a entender a cena e imaginar os personagens. Por exemplo, quando nós lemos aqui que os soldados, ao crucificarem Jesus, repartiram então as suas vestes em 4 partes. E depois, como a túnica era uma túnica costurada, sem emendas, eles disseram: não vamos cortar isso aqui não, vamos lançar sorte. E estavam cumprindo a profecia. Então, o nosso imaginário faz nós nos vermos não fantasiando, mas pensando como é, pelo que conhecemos, o que é um soldado, o que é partir em 4 partes, o que é lançar sorte, que é, não importa, no seu imaginário pode ser um paroímpa, né? Ou pedra, tesoura, papel, ou um dado, ou se fossem judeus, soldados judeus, eu diria explicitamente que eles jogaram o mesmo usar, que era um peão, onde eles giravam com, parece que 4 ou 5 lados, tipo um peão, e um lado que caísse a letra que a pessoa escolhesse, a pessoa ganhava. Isso seria lançar sorte, era um sorteio. Né? Então, o nosso imaginário vai a isso, só que tudo isso é detalhe, mas não é o detalhe principal. O detalhe principal da ceia é que Jesus está apontando para os seus discípulos, hora antes do fato acontecer, aquilo que aconteceria com ele. E aquilo que jamais poderia ser esquecido por eles, e deveria ser propagado por eles, ensinado por eles, e o meio pelo qual os discípulos teriam uma oportunidade de comunhão, de falar sobre isso, era na ceia. Induzindo assim o imaginário de cada pessoa que ouvisse, tanto os que participam, quando rasgamos o pão, todas essas coisas vão trabalhar, como eu já disse aqui também, os nossos sentidos, que são 5: tato, paladar, olfato, visão e audição. Graças a Deus, com exceção dos pequenininhos, né, que estão aqui entre nós, mas todo mundo aqui, graças a Deus, tem os 5 sentidos aqui. Mas se não tivesse um deles, não enxergasse, teria 4, trabalharíamos 4. Se não tivesse 2 deles, trabalharíamos 3. Então, nesse contexto todo, Jesus está apontando para aquilo que haveria de acontecer. Mas muitas vezes, e esse foi o erro da igreja de Corinto, eles estavam trabalhando 2 sentidos que eu estive estudando e até compartilhei com o conselho, né? Que existia um homem chamado Platão, que era um filósofo, que viveu alguns séculos antes de Jesus. E esse homem, muito do que ele falou é extremamente importante para a nossa fé, porque é o pensamento ocidental, lógico ocidental, né? Filosófico ocidental, que é da nossa cultura. Nós somos ocidentais. E ele trabalha que 2 sentidos, né, como por exemplo o tato e o paladar, que estão relacionados à sobrevivência, trabalham muito o nosso lado animalesco. São nobres, como o próprio sexo, que também é um sentido que ele trabalha, é uma necessidade,
Mas muitas vezes nós, por causa destes dois elementos, a nossa vida se torna desgovernada. Foi assim com os irmãos em Corinto. Por causa do prazer do comer, por causa do prazer do beber. E muitos desses irmãos ainda vinham de um contexto de orgias sexuais, onde muitas vezes, nos templos pagãos, as pessoas cometiam orgias sexuais, ou seja, era um bacanal, todo mundo transando com todo mundo, para poder adorar uma divindade. Uma das divindades adoradas era Baco, de onde vem a palavra bacanal, que era o deus do vinho. E aí a gente vai ver crentes que vieram do mundo e agora dentro da igreja estavam se embriagando, cometendo injustiças, separação de classes, quem tem come, quem não tem passa fome, né? Tiago depois vai falar sobre outros problemas da igreja, como se você é uma pessoa importante, senta aqui no primeiro banco, se a pessoa não é tão nobre, senta aqui ao estrado dos meus pés. E Tiago diz, se vocês fazem separação entre vocês mesmos, e diz que existem pessoas mais importantes do que outras, não é o que ensina a ceia, por exemplo. A ceia ensina que todos são iguais e todos carecem da mesma graça. Sem essa graça, nós pereceremos. E aí, 3 dos outros sentidos que são estimulados é justamente o olfato, a audição e a visão. Por sinal, segundo Platão, são os sentidos mais nobres. Porque a gente não precisa do olfato para sobreviver, a gente não precisa da audição para sobreviver, a gente não precisa da visão para sobreviver, mas nós precisamos comer para sobreviver. Nós precisamos tocar nas coisas e nos locomover, né? E aí muito da nossa fé acaba errando justamente porque nós não valorizamos estas coisas mais nobres. Vejam que agora os sentidos que vocês estão trabalhando são justamente 2 deles: a visão e a audição. E todo o meu argumento e toda a pregação aqui é em cima da persuasão de tentar fortalecer os irmãos, persuadir os irmãos trabalhando esses 2 sentidos. Mas depois nós vamos trabalhar outro. Nós vamos sentir também o cheiro da ceia. Mas nós sentimos o cheiro uns dos outros. Cheiro de gente da nossa espécie. Gente que é gente como a gente. Então, nesse contexto agora, aplicando aqui a nossa realidade, os seus 5 sentidos e os meus 5 sentidos vão ser trabalhados na ceia. Para que isso? Jesus estava apontando para algo que iria acontecer. E teve gente que conviveu com ele, mas quando soube que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, não se convenceu disso. Nós vamos ver Judas dizendo depois, se eu não o tocar, eu tenho que ver e tocar. Olha, tá? Eu tenho que, né? Tomé, eu falei quem? Tomé diz, eu só crerei se eu ver e tocar as suas feridas. E Jesus vem, ele dá essa oportunidade, ele toca, mas Jesus diz algo importante para nós, sobre o imaginário. Volto de novo para esse tema. Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então esse elemento da ceia, tanto o pão quanto o vinho, não é o foco da nossa discussão, não é o foco da nossa atenção. Ele aponta para esse momento aqui, onde Jesus é crucificado. Jesus chega no final de todo esse processo de crucificação, e quando pois Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. É claro que a ceia nós teremos que nos delongar agora, eu vou parar agora, teremos que nos delongar para falar também da ressurreição de Jesus, que está no capítulo 20. Porque todas as vezes que nós ceiamos, não só anunciamos que Jesus morreu, e lembramos que Jesus morreu,
e trabalhamos o nosso imaginário para compreender e nunca deixar a nossa mente esquecer, nem o nosso coração se esfriar desse sentimento. Jesus me amou de tal maneira que se entregou por mim para que eu não perecesse, mas eu tivesse a vida eterna. Mas também anunciamos que Jesus está vivo e Ele voltará para ceiar conosco, porque Ele disse que Ele não participaria da ceia novamente até o dia que Ele viria buscar a sua igreja e Ele cearia conosco. A igreja tanto olha para o passado e lembra do que Cristo fez por cada um de nós, como a igreja olha para o futuro e espera a vinda de Cristo e anuncia que Ele está vivo. E para isso precisa ter um imaginário. Nós não temos lembranças disso. Entenderam, meus irmãos? Você e eu não temos lembrança disso, porque nós não vivenciamos. Pedro podia lembrar. Os que registraram isso aqui lembraram. Mas nós não, porque nós não estávamos lá. Mas é justamente no ato de não estarmos lá, e pela graça de Deus, que nos tocou com o seu Espírito, nós reconhecemos isso como uma verdade absoluta, inquestionável. Parece uma coisa boba, mas tem muito crente que não acredita na ressurreição de Jesus. Tem muito crente que acredita que Jesus era só um líder político, que Jesus só era um homem, que Jesus era um homem tão sabido quanto Buda, quanto, quem sabe, Gandhi, como outra pessoa qualquer. Não, Jesus era um Deus que se encarnou, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou de dentre os mortos e voltará para buscar o seu povo. Não existe outro Deus. Não existe outra possibilidade de ser salvo. Tem muito crente abrindo mão desse princípio. Tem muito crente achando que qualquer religião vai salvar as pessoas. Mas eu digo para vocês, ainda bem que eu sei que vocês têm condição de receber essa mensagem. Só há um caminho. Esse caminho que vocês já erraram. E não é presbiteriano, nem batista, nem assembleiano. O caminho é Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o nosso imaginário nessa hora tem que pensar mesmo várias estradas e só tem um caminho verdadeiro: Jesus Cristo. Se você ler a sua Bíblia, não com imaginação, mas com imaginário, eu garanto que a sua fé e a minha fé vai crescer muito se nós tentarmos nos colocar na situação e tentarmos entender e imaginar como foi a situação. Por isso que tem muito crente que na hora da Santa Ceia come e bebe sem discernir o corpo. E quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo é esse, pastor? É o corpo de Cristo que a gente está falando? Físico? Não. O corpo de Cristo foi crucificado, seu sangue foi derramado, para que o seu corpo fosse instaurado sobre a face da terra. E o corpo de Cristo sobre a face da terra é a igreja. Quem entende a obra de Cristo, sabe o que Cristo fez por ele. E quem sabe o que Cristo fez por ele, é filho de Deus. Vamos ligar? Você consegue trabalhar o seu imaginário nessa noite? Não no dia da ceia. Eu acho importante lembrar, sim, no dia da ceia, quando Jesus, então, toma dos elementos. Por favor, Michel. Eu acho importante lembrar quando Jesus toma, então, desses dois elementos e dar graças por eles. Parte o pão, recomendando que os discípulos façam isso. Mas nós temos que lembrar que aquilo ali era só apontando para aquilo que aconteceria horas depois. Da mesma forma, quando partimos o pão hoje, o que nós estamos fazendo é apontando para o que esse texto aqui bíblico lido e falado hoje anunciou, de que Cristo foi crucificado no seu corpo e o seu sangue foi derramado por nós. Vamos orar? Por favor. Pai, te louvamos, Deus.
agradecemos pela Tua palavra que falou aos nossos corações e nos despertou para lembrarmos, recordarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor participar, buscar no nosso imaginário aquilo que o Senhor fez na cruz por nós, onde derramou o seu sangue, fez-se cumprir a lei, nos deu a vida por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, e nesse momento de ceia, sirva para isso, para aquecer o nosso coração, daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Ó Deus, o Senhor enviou o seu Filho para nos dar vida e vida com abundância. Enviou o seu Filho, ó Deus, para não vivermos como perdidos neste mundo, sem expectativa de vida, sem esperança de vida, sem esperança da comunhão com o Senhor. Mas o Senhor, por meio de Cristo, e tudo é para Ele, tudo é por Ele, que nós estamos aqui com a viva esperança no nosso coração, de que mesmo enfrentando lutas, adversidades neste mundo, não somos daqui, porque através do Teu sangue o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado, da cegueira espiritual, e nos adotou como os filhos do Senhor, renovando assim a esperança na humanidade, e sabendo nós que não somos daqui dessa terra, que a nossa pátria é celestial. Não importa a luta que enfrentamos aqui, a nossa esperança está na glória com Cristo, e isso por meio do Teu sangue, que nos deu livre acesso a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra, então, o Senhor partiu o pão e, após então dar graças, recomendou aos seus discípulos comessem do pão e bebessem do cálice. Nós vamos servir as pessoas ao banco, para eles irem buscar. Então, aqueles que estão em comunhão, comam no pão e bebam do cálice. Uma recomendação estranha: na hora que você for comer o pão, olha, dá uma cheiradinha, coloca na boca. A mesma coisa com o suco de uva. Depois eu vou explicar o motivo. Como recomendamos, olha para o pão, dá uma cheiradinha, come. De igual forma, olha para o cálice, dá uma cheiradinha, come no cálice. O que vocês comeram e beberam é real? Ou é uma mentira? Vocês comeram pão de verdade? Beberam suco de uva de verdade? Tão certo quanto essas coisas são reais. Real foi a morte de Cristo por nós. E real será a sua vinda para nos buscar. Amém? Ó Deus, nós mais uma vez te buscamos em oração, agradecidos porque o Senhor tem nos livrado de todo mal.
O Senhor tem nos perdoado os nossos pecados. O Senhor tem fortalecido a nossa fé. O Senhor tem nos dado irmãos que têm a mesma esperança e vivem debaixo da mesma fé. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não tem nos deixado órfãos, mas o Senhor enviou o teu Espírito Santo para habitar em nós. Este que é o nosso Consolador, nos ensinando a tua palavra, nos ensinando por onde devemos andar, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, para que durante os dias da nossa existência não fiquemos pelo caminho. Esperamos a vinda do Senhor. Esperamos porque o Senhor disse que voltaria para nos buscar e o Senhor não está tardando. O Senhor virá no dia certo que o Pai reservou para si saber o dia e a hora, mas sabemos que o Senhor virá. Da mesma forma que os profetas falaram acerca de ti e o Senhor prometeu a Eva, o Senhor veio no tempo certo, no tempo devido, encarnou-se, viveu entre nós, exerceu o seu ministério, entregou-se por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu os céus, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Portanto, Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. Despede-nos com a tua bênção, agradecidos pelas chuvas que caem nas nossas terras, mas agradecidos principalmente pelo sustento das nossas almas. Nós oramos e pedimos a tua bênção. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Deus Espírito Santo repouse sobre todos nós, que sois o povo de Deus, o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por toda a eternidade, quando da vinda gloriosa do nosso Salvador. Que o Senhor então vos abençoe na noite de hoje, no dia de amanhã e durante todos os nossos dias. E que no dia da vinda do Senhor, o júbilo que existirá em nosso coração excederá todo e qualquer entendimento, e toda a luta que passarmos por essa vida não será nada comparada com a glória por vir. Que esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, Michel. Só quero agradecer aos irmãos pelas orações, quem passou por uma tempestade esses dias, né? Mas Deus é bom, graças a Deus está tudo bem. Louvado seja Deus por isso. Lembrando aos irmãos que domingo quem estará aqui é o presbítero David, né? Mais um dia. Então tenho certeza que foi uma bênção e que será uma bênção também no domingo. Então, se você puder, você convide algum vizinho seu para poder estar aqui participando do culto. Tá certo? Terça-feira a gente vai estar aqui com fé em Deus. Terça-feira vai estar. Tá certo? Então Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.